A paz do Senhor Jesus Cristo, queridos irmãos, amados, preciosos irmãos, que o Shalom de Deus esteja agora inundando os nossos corações, enquanto meditamos na preciosa, viva e eficaz Palavra de Deus. O livro de Ezequiel não poderia terminar melhor. Ezequiel 48:35 diz: o Senhor está ali, Jeová chamar. Hoje no Novo Testamento podemos dizer: o Senhor está em mim. Como diz Colossenses 1:27, Cristo em nós, esperança da glória. Amados, desde a queda de Adão e Eva, o homem perdeu essa comunhão com Deus. Perdeu a percepção de Deus. A Bíblia diz que quando o homem não percebe a Deus, ele fica perturbado. O Salmo 23, versículo 4 diz: não temerei mal algum, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, porque tu estás comigo. A percepção dessa presença, diz em 1 João 4,18, afasta todo o medo. O medo é o cativeiro que o homem está desde a queda. O homem vive com essa sensação de estar num cativeiro. Veja como é tremendo isto. Amados, o amor de Deus não é percebido, porque o Deus desse século, 2 Coríntios 4,4, cegou o entendimento daqueles que não receberam o Senhor. Eles estão em trevas. Por isso, eles se sentem como Adão e Eva. A terra escassez, vivendo por sentido. Ali sentindo-se nus, os seus filhos brigando uns com os outros. Então é o caos. Esta é a morte espiritual. Quando o homem se separou de Deus, ele perdeu a comunhão com Deus e a percepção de Deus. Por isso ele teme a morte. O Salmo 23, como nós citamos, diz: não temo nem a morte, porque quem conhece o Senhor sabe que já passou da morte para a vida, que não entrará em condenação. Essas revelações que só vêm pela comunhão diária, gradativamente o Senhor vai sarando a nossa alma, retirando o medo, a angústia, todo esse lixo emocional que o inimigo colocou pela queda de Eva. Do casebre até a mansão, o que falta é paz. Por isso o Senhor diz: a primeira coisa que você entrar numa casa, diga: paz seja nessa casa. Porque os ímpios não têm paz. O homem perdeu muito ao se separar de Deus. Ele agora vive como num deserto. E a sua alma é um deserto. A pessoa pode ter tudo: riqueza, fama, viver em orgias, em pecado, mas isso não preenche o vazio do coração. O homem tem um vazio na sua alma do tamanho de Deus, e o pecado não pode preencher esse vazio. A alma continuará faminta. Sabe, amados, hoje as pessoas estão sofrendo sem achar a porta da saída, e a porta é o Senhor Jesus Cristo. Muitas pessoas estão vivendo escravizadas pela depressão, doenças psicossomáticas hoje. As pessoas vivem uma insatisfação, elas vivem uma constante batalha, conflito na sua alma, que elas não conseguem definir, que é o efeito da queda. Elas não sabem buscar o remédio. Então, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Eles vivem abaixo, nunca alcançam o padrão de paz, alegria, frutificação, que só vem pela comunhão. Então o homem se tornou uma árvore seca, vazia, gemendo no deserto. E o Senhor Deus amou o mundo que enviou a Jesus. E agora o evangelho está sendo pregado. Se alguém ouvir e receber o Senhor, começará a frutificar. Começará a receber novamente o que foi perdido. Porque o que o homem perdeu na queda de principal não foi bens materiais, na saúde. Tudo isso são efeitos secundários. O que o homem perdeu de principal foi a sua comunhão com Deus e a percepção de Deus. Somente isto supre a alma do homem e produz nele paz, satisfação, contentamento, alegria e essa segurança eterna. Quando o homem perdeu a comunhão com Deus, nós vemos que se tornou coadjuvante, escravo, porque fomos feitos um pouco menor que os anjos, escravo dos anjos caídos, demônios. Vemos poucas pessoas na Bíblia que andaram com Deus, como Enoque, que Deus o tomou para si. Poucas vidas passam por essa terra satisfeitos e felizes. Algumas pessoas têm uns momentos alegres, mas a vida inteira, até o riso do ímpio é triste. Porque não é o sorriso que alegra o coração. A Bíblia diz em Provérbios que o coração alegre é que produz o sorriso que aformoseia o rosto. Então, enquanto a alma está aflita, bombardeada pelos efeitos da queda, e o homem vivendo por vista, ele está sempre sofrendo e gemendo. E a solução não é tirar a sua vida. Muitos pensam: eu vou tirar minha vida para descansar. Não, amados. A pessoa que suicida, aí que ela vai sofrer mais no inferno.
Então, ao invés dela se matar, ela devia se entregar ao Senhor, e aí sim que a vida começa. Até ali ela existia apenas. Tinha um CPF, RG, né? Mas ela apenas existia, porque vida, com V maiúsculo, só quando recebemos o Senhor Jesus Cristo. Ali a vida começa. Ali começa um processo gradativo de restauração, onde o Senhor vai devolver a comunhão com Ele, a percepção dEle, e isso vai criar um impacto de paz, alegria, amor, o fruto do Espírito, a fé. Então, conquistar a montanha da fé, ela é muito importante, amados, porque hoje as pessoas são escravas da ansiedade. Jesus chegou para a religião, né, dos judeus, o país mais religioso daquela época, e disse: olha, não andeis ansiosos pelo que comer, pelo que vestir, pelo dia de amanhã, mas buscai, pois, o reino de Deus e a sua justiça, e essas coisas vos serão acrescentadas ali. Ele diz isso em Mateus 6,33. Então o homem vive angustiado, aflito. Ele vive como Marta, né? Afadigado com muitas coisas. E a montanha da fé, a montanha da paz, conquistar, irmãos, destruir todo esse sentimento de angústia, depressão, ansiedade, é realmente uma grande conquista. Muitos cristãos ainda vivem na esfera da carne, mesmo dentro das igrejas, se convertem às bênçãos, se convertem a cargos, mas não se convertem ao Senhor. Por isso continuam angustiados. Por isso continuam com fardo, porque não perceberam o Senhor, não exercitaram o seu espírito nessa comunhão. Às vezes até a própria igreja local não incentiva a aprofundar a comunhão com o Senhor, conhecer o Senhor, né? Mas está ali apenas usando, né, daquele ritual para buscar uma bençãozinha, para buscar uma solução para essa terra. E quer ele receba aquela benção ou não, a alma continua gemendo. Porque a nossa alma tem sede de Deus, da palavra de Deus, da presença de Deus. Está no meio de pessoas cheias do Espírito Santo que também amam e adoram a Deus em espírito e verdade. É quando o homem se enche do Espírito, percebe a Deus, né? Porque o homem foi feito para ter comunhão com Deus, deleitar-se no Senhor, usufruir do seu amor e adorá-lo para sempre. E dar esse amor dele para as pessoas. Enquanto não se estabelece isto, o homem continua gemendo. O homem continua sentindo essa sensação de uma existência sem sentido. A vida só começa a ter sentido depois que, pela graça, nós começamos a voltar, se arrepender e voltar nessa comunhão com Deus. Somente aí o homem começa a ter os primeiros vislumbres, primeiras percepções do amor de Deus. E isto, diz 1 João 4,18, que o amor de Deus sendo revelado vai tirando todo o medo, né? O medo que Adão e Eva tiveram na presença de Deus é a escravidão, é o cativeiro. Conquistar a montanha. Jeová chamar, o Senhor está comigo. Irmãos, quantos que percebem mais os seus problemas do que Deus? Vive na incredulidade, né? Se somos salvos pela graça através da fé, diz Efésios 2,8, a coroa que o diabo quer tirar é a fé. Porque mesmo com a pessoa ter dentro da igreja, se ela não tem fé, não tem como Deus salvá-la, porque a graça salva através da fé. A fé é dom de Deus. A fé vem não apenas de conhecer as promessas na palavra, né? A fé vem de conhecer aquele que fez as promessas. Portanto, um relacionamento com a palavra de Deus, com Deus e com o povo de Deus, trará uma revelação completa de Deus. Essa revelação de forma continuada vai sarar as emoções, vai devolver a paz. O que vemos sem dúvida é que muitos estão no meio do caminho, dentro e fora da igreja, porque a religião não tem essa proposta de investir em primeiro lugar na nossa comunhão com Deus, aprofundar a nossa comunhão com Deus, conhecer a Deus hoje mais do que ontem. Então por isso as pessoas estão estacionadas naquilo que você não investe a sua alma, naquilo que você não progride, você fica estacionado até regride. Então muitas pessoas estão dentro da igreja, não conhecem a Deus. A Bíblia diz que o jeito que o diabo está matando, roubando, destruindo, lá em Oséias 4,6, é pela ignorância. As pessoas são ignorantes, elas não conhecem. Elas nunca conheceram e pensam que conhecem, não é verdade? Então, as pessoas conhecem o poder de Deus que as abençoa, mas não conhecem a glória de Deus que é o seu amor, que lhes leva ao arrependimento, à conversão, à renúncia do pecado, à santificação, ao comprometimento com a causa de Deus, crer na palavra a ponto de colocá-la em ação, transformá-la em profecia. Então muitos não têm essa fé viva, têm uma fé religiosa, como Jesus encontrou Israel na sua época. Um povo cansado e aflito, mesmo cheio de religião, porque a religião não produz, não tem essa proposta. Mas o verdadeiro cristianismo, o verdadeiro evangelho nos leva
a conquistar a montanha de Jeová Shammah. Eu profetizo isso na sua vida em nome de Jesus.